Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, nessa noite, pensar um pouco com você a respeito da mensagem do Salmo de número 112, Salmo de Davi. Trazer uma palavra ao seu coração sobre como se manter firme em dias de aflição. Vamos ao texto? O texto nos diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos, até das trevas, nasce a luz, pois é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. Em algumas versões, não temerás as más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Não temerá. No final verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É generoso, dá aos pobres. A sua retidão permanece para sempre. A sua força se exaltará em honra. O ímpio verá isso e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Vamos orar? Bendito Deus, Pai eterno que estás nos céus, na certeza de que o Senhor é Deus presente e nos ouve. Nessa certeza nós queremos te louvar, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Aliás, ela é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Obrigado por mais um dia vencido em tua presença e graças ao Senhor, ao teu Espírito que em nós habita. Louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Fala conosco por tua palavra, nos ensina e nos orienta nesse momento em que vivemos. Dependemos totalmente do Senhor. Seja com cada um de nós, com o teu povo e com a tua igreja, espalhada por toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 112, no verso 7, Davi nos traz uma verdade que essa é uma verdade que vai se repetir nos salmos escritos por Davi. Ele traz uma verdade maravilhosa. Uma verdade que pulava de sua própria vida. Ele diz assim: não temerá maus rumores ou más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu gostaria de que você pensasse nisso, na certeza de que a vida de Davi, ela nem sempre foi um mar de rosas. Davi foi um homem muito combatido desde muito cedo. Se você ler toda a história de Davi, você vai ver que os seus irmãos o desprezavam, Saul o desprezou, o perseguiu, embates familiares com um dos seus próprios filhos, que foi o caso de Absalão, traído por muitos dos seus amigos, de pessoas próximas. Mas em meio a todas essas circunstâncias da vida, Davi nunca perdeu a fé. Davi nunca perdeu a confiança. Aliás, ele diz: não temerá maus rumores, más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. De onde vinha essa confiança? De onde vinha essa certeza? Mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de aflição, de angústia, algo parecido ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje, dias de pandemia. De onde vem essa confiança? Nós precisamos entender o texto.
A Bíblia explica a si mesmo. E aí você precisa entender todo o capítulo. E lá no verso 1, Davi vai começar a descortinar essa verdade que ele traz no verso 7. Louvai ao Senhor, bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor. Davi vai dizer que esse homem que não teme más notícias, ele não as teme, porque em primeiro lugar ele teme aquele que deve ser temido, ao Senhor. Davi não precisa temer as notícias ruins, as traições, as conspirações. Davi não precisa temer os inimigos, os ímpios que procuravam lhe tirar a vida, porque ele sabia quem ele tinha que temer. E ele temia aquele que é digno do nosso louvor, da honra, da glória, da oração, aquele que é digno do nosso santo temor. Esse é o nosso Senhor Deus, o nosso Pai eterno. E aqui é uma grande verdade. Quem teme a Deus não se prostra diante das notícias ruins. Quem confia no Senhor, quem teme ao Senhor, ele não se abala com as notícias caóticas do mundo. Ele não se abala com os noticiários da TV. Ele não se abala com a última notícia da internet. Porque, como diz no verso 7, o seu coração está firme porque ele confia no Senhor. Ele teme ao Senhor. Davi vai começar a descortinar essa verdade no verso 1. Louvai o Senhor e bem-aventurado. Feliz o homem que teme ao Senhor. É possível ser feliz em meio à situação que nós estamos vivendo. Porque a nossa felicidade, ela não deve depender das circunstâncias. A nossa felicidade tem um nome. A nossa felicidade é uma pessoa. A nossa felicidade é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ter essa certeza nesse tempo de angústia, de aflição, de que é possível ser feliz. É possível ser bem-aventurado. Basta temer ao Senhor. E essa é uma decisão que todos nós precisamos tomar em algum momento da nossa vida. Ou você teme ou você não teme. E ele continua dizendo ainda no verso 1, que esse homem que teme o Senhor, ele, nos mandamentos do Senhor, tem grande prazer. É impossível temer a Deus e não amar a sua palavra. São coisas indissociáveis. Amar a Deus é amar a sua palavra. Temer a Deus é honrar, prestigiar e devotar honra à sua palavra. Para que nós possamos nos apossar e tomarmos firmemente a promessa que está no verso 7 de que nós não temeremos as más notícias, de que ficaremos firmes em tempos de aflições. É preciso amar a lei de Deus. Amar esta palavra. Essa palavra que nos conduz à vida eterna. É preciso estar com ela bem perto dos olhos e do coração. Eu sempre faço essa pergunta e vou fazê-la novamente. A que distância você está da palavra de Deus? A distância que você está da palavra de Deus necessariamente revelará a sua fraqueza ou a sua firmeza. Quanto mais perto, mais firme. Quanto mais longe, mais frágil. E o salmista vai continuar dizendo que esse homem que teme ao Senhor, que esse homem que ama a lei de Deus, ele é um homem abençoado. Olha o que diz o verso 2. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Tenha certeza do que eu vou lhe dizer nessa noite. Deus está abençoando seu povo, a despeito das más notícias. Deus está abençoando você nesse momento. Deus está nos abençoando. A sua graça nos alcança e nos acompanha. O Senhor olha com cuidado, carinho, preocupação e amor por seu povo. Ele está nos observando em todos os momentos. O verso 3 diz, prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. O homem que confia, o homem que não teme más notícias, é um homem próspero, mas ele não é próspero apenas materialmente, mas ele é um homem que exala a justiça de Deus. Ele é um homem reto. A retidão permanece em sua vida. É tempo
de como servos de Deus, como igreja do Senhor, demonstrarmos a retidão do Senhor a este mundo em trevas. A Bíblia vai dizer ainda que feliz é o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. O homem que não teme más notícias é o homem que em tempos ruins está disposto a abençoar outras pessoas. Talvez nunca houve um tempo onde nossa generosidade e liberalidade, aonde a nossa fraternidade cristã fosse tão provada como nesse tempo. A pergunta que todos nós devemos responder é: o que eu tenho feito pelo meu irmão? Eu não tenho dúvida, meu querido, de que Deus tem colocado pessoas perto de você para provar a sua generosidade. Seja abundante, seja liberal, seja abençoador. Deus escolheu a mim e a você para que, à semelhança da promessa feita a Abraão, nós pudéssemos ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Seja uma bênção nesse tempo. Reparta, distribua aos pobres, compadeça, empreste, dê. E o verso 6 diz: certamente jamais será abalado, o justo ficará em memória eterna. Ainda que o homem possa se esquecer do que você faz, Deus não se esquece. Todas as nossas ações, elas têm consequências eternas. Faça diferença nesse tempo. Faça diferença. O verso 8, o seu coração está bem firmado e não temerá. No final verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. E no verso 9 ele repete a verdade: é generoso, dá aos pobres, sua retidão permanece para sempre, a sua força se exaltará em honra. Queridos, mas há algo que eu gostaria de chamar a atenção sobre o homem que fica firme, que permanece de pé no dia mau, que não teme más notícias. Esse homem que teme ao Senhor, que ama a lei de Deus. O verso 4 diz: aos retos, até das trevas, nasce a luz. Talvez esse mundo, em poucas oportunidades, passou por um período de tão densas trevas como o que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus nos diz, o salmista nos diz, que aos retos até das trevas nasce a luz. Nós somos chamados para ser luz nesse momento de trevas. Eu e você. O homem que teme ao Senhor. O homem que não teme más notícias. Nós somos chamados para fazer diferença nesse momento. E como é que a gente vai fazer essa diferença? E aí eu volto ao verso número 1 novamente. Esse homem feliz, esse homem que teme ao Senhor, esse homem que não teme más notícias, é o homem que ama a lei de Deus. Queridos, a boa notícia já nos foi dada. A boa notícia é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho, a notícia central do Evangelho, essa boa notícia é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, encarnou, fez-se homem, fez-se carne, morreu numa cruz, pagou o preço dos nossos pecados, para que pudéssemos, pela fé nele, crendo nele, sermos libertos da condenação eterna, sermos salvos e gozarmos eternamente da glória celestial ao lado do nosso Pai. Essa é a boa nova. Nós seremos luz nesse tempo, se nós abrirmos a boca e propalarmos abundantemente a verdade que salva, a boa nova do Evangelho. Seja luz, exaltando Cristo, pregando o Evangelho nesse tempo, porque nunca houve um tempo onde as pessoas estivessem tão quebrantadas como nesse, e tão sensíveis para entender a finitude de sua vida, a limitação dos seus dias como esse. A carranca da morte está aí. E as pessoas percebem, as fichas delas começaram a cair. Nós não vamos viver para sempre.
E quando as pessoas enxergam a sua finitude, a limitação de seus dias, elas começam a prestar mais atenção nas verdades espirituais e celestiais, a boa nova do Evangelho. Nós vamos inundar este mundo com luz nesse momento de trevas. Se nós abrirmos as nossas bocas, usarmos os nossos lábios para glorificar a Deus, pregando a bendita e santa palavra, o Evangelho, a semente de Deus. Use todas as mídias sociais, todos os recursos que você tem, para bendizer e exaltar o nome do Senhor, pregando essa mensagem que salva. Deus certamente alcançará pessoas sedentas, pessoas que precisam ter essa mesma confiança que Davi teve, que nós temos. Não temerá más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Seja você um semeador desta palavra, que produz confiança e faz com que o homem fique de pé no dia mau, o homem que vence o dia da angústia. Que Deus nos abençoe a sermos assim, pessoas portadoras de boas notícias. Já existem notícias ruins demais todos os dias aí sendo propaladas. Propague a luz de Jesus, a boa nova do Evangelho. Seja portador de boas novas. Em nome de Jesus. Um grande abraço do seu pastor. Fiquem com Deus.